Olá, amigas e amigos. Eu sou Gabriel Camargo, advogado trabalhista da CCM Advogados. Aqui ao meu lado está o meu colega Carlos Humberto Melo Júnior, também advogado trabalhista. E hoje a gente está aqui para tratar de um tema muito frequente e muito recorrente no direito do trabalho, que nós enfrentamos com assiduidade, com frequência aqui dentro do nosso escritório, que é a questão do assédio moral. E eu acho que para começar a nossa conversa de hoje, a primeira coisa é fazer uma distinção, entre o assédio moral e o dano moral. Embora sejam muito parecidos, eles têm uma diferença. E aí, é claro, hoje, para não ficar falando sozinho aqui, eu vou deixar para o meu colega Carlos fazer o trabalho sujo aqui e explicar qual é essa diferença. Bom, Gabriel, o assédio moral, ele se caracteriza pela aquela conduta assediosa, geralmente ela vem de um superior hierárquico, tá? Ela é uma conduta que se torna frequente, ela é intencional, ela é abusiva, ela vem através de gestos, de piadas, de comportamentos que tendem a humilhar o empregado, também com proibições de ir ao banheiro, obrigar o empregado a dançar, a ter crenças diferentes daquelas deles, em prol daquilo que a empresa acredita. E acho que é importante, assim, Carlos, também destacar que o dano moral, ele é algo que pode ocorrer de forma episódica, um fato isolado em si que gera um dano moral. O assédio moral é uma série de condutas, de agressões psicológicas ao trabalhador. A Constituição Federal, ela protege a honra, a moral, a dignidade da pessoa humana, está no centro da Constituição Federal, e isso é o que é protegido, é o que é afetado, no caso, quando há o assédio moral. Uma outra coisa que tu comentaste aqui agora é a questão do assédio moral, ele poder ocorrer entre o superior e o seu subordinado, que é o caso mais comum, mas também pode acontecer entre colegas, que é o que a gente chama do assédio moral horizontal, e também pode, em alguns casos, até ser do subordinado em relação ao seu chefe. Exato. Existe também o organizacional, que quando a empresa começa a impor metas inatingíveis, começa a constranger o empregado para ter um certo controle, melhorar a produtividade, nesse sentido. Tem uma coisa que as pessoas chamam de gestão por estresse, de tratar de forma rude, grosseira os empregados, assim, como se tivessem... se a pessoa não fosse um trabalhador, não tivesse sua dignidade, não merecesse, não fosse digna de respeito, E aqui eu lembrei de um exemplo, uma relação pessoal, assim, de fora do escritório, em que uma pessoa com quem eu não tenho intimidade, mas que estava dando um exemplo de como ele fazia a gestão da sua equipe dentro da sua empresa. Eu, enquanto advogado, eu fiquei horrorizado e pensei, isso daqui a pouco vai estar na Justiça do Trabalho, essa questão vai ser colocada para o Judiciário Trabalhista resolver, porque ele me disse assim, eu gosto que as cadeiras estejam no lugar, no meu local de trabalho. Eu falei uma vez que eu queria as cadeiras no lugar X, elas não podiam estar espalhadas, não podiam estar mal colocadas na mesa. No segundo dia que a cadeira não estava lá, eu chutei uma cadeira e botei no lugar. E aí esse tipo de prática é uma prática assediadora, isso cria um clima, um constrangimento, um ambiente ruim e que coloca medo nas pessoas. Sim, e não é essa... ansiedade, insegurança no trabalhador, que não é compatível. Exatamente. Carlos, nesses anos de advocacia trabalhista, aqui no escritório, tu lembra de algum episódio específico de assédio moral, algum processo que tenha trabalhado, que tenha te chamado a atenção? Sim, eu tenho dois exemplos bem claros, assim, que um até não é tão recente, mas é de um gerente geral, de uma mina, tá? Era uma grande empresa mineradora,
que ele era gerente geral dessa mina, e com trocas de gestão, trocas de governos, ele foi colocado apenas como um engenheiro na época, e como ele não era de determinado partido, né, ele teve todas as suas atividades esvaziadas, foi colocado numa sala separada com mais 2 colegas, e a partir dali ninguém mais poderia falar com ele, e ele não tinha mais nada para fazer na empresa. Ficou assim por praticamente 2 anos. Aí nós entramos com uma ação, uma assédio moral, que tem que ser bem provado, né? Não basta apenas tu alegar ali, tem que ter uma prova bem contundente. Nós tivemos essa prova, fizemos esse processo e ele foi indenizado. Aí, depois de algum tempo voltou até as atividades normais e recebeu essa indenização. Sim. Um outro caso que eu me lembro, que até eu citei antes ali, era de um escritório, tá, que tinha uma crença, né, em determinada religião, e todos os dias eles reuniam todos os empregados e faziam todos rezarem, né, naquela determinada situação. Tá? Nós também entramos com uma ação de assédio moral, né, e o nosso tribunal aqui, acabou reconhecendo esse direito também do empregado e condenando a empresa à indenização. Sim. O que a gente nota, né, é que o judiciário ele trabalha com a reparação do dano, né? Exato. Mas a rigor, assim, a gente vê, né, pelo judiciário, claro, tem o Ministério Público do Trabalho que age de alguma forma preventiva, mas a gente tem poucas ações, né, não, no sentido não ação judicial, estou falando de atos, de ações, né, para remediar, para tentar evitar esse tipo de constrangimento. A gente acaba, né, muitas vezes, o trabalhador tem que recorrer ao seu advogado para buscar uma reparação, que é assim que o judiciário, né, enfrenta o assunto. Sim, a gente atua geralmente quando o dano já está consolidado. Exatamente. Aí que a gente vai entrar com o assunto. E qual é o parâmetro, né, acho que é importante explicar para as pessoas como é que é definido o valor dessa indenização. Existe uma tabela? Como é que funciona exatamente? Em termos de assédio moral, não. Tá? Vai depender muito do entendimento da turma, né? Geralmente, ou do juiz da turma. Quando tu pega um juiz mais sensível, uma turma mais sensível, tende as indenizações a serem maiores. Tá? Mas tudo também depende do dano, né? do assédio, daquele dano que o trabalhador sofreu e a forma como aquilo restou comprovado. Tá? Mas valores em si... O que sempre se observa, né? E isso está na fundamentação dos acórdãos, de todas as sentenças, é que se busca observar o princípio da razoabilidade, uma proporção entre o dano, né, e a expressão econômica que pode ser atribuída a esse dano. Né? Em geral, eu acho que as indenizações poderiam ser maiores como forma de evitar, né, para ter uma função até mesmo pedagógica para que os empregadores, já que essa é a forma, né, que se tem de punir essa conduta, que eles pudessem sentir isso de alguma forma. Mas na prática não é o que a gente vê assim, no dia a dia. Né? Sim, tanto que tem empresas que continuam, né, praticando os mesmos atos, mesmo sendo condenadas na justiça. Mesmo que alguns temas, né, alguns temas já súmula dos tribunais dizendo que tal conduta é assédio moral e elas continuam sendo repetidas da mesma forma, né, por se tratar de uma política de gestão. Eu lembrei de alguns processos aqui que nós trabalhamos, né, parecido com esse de um dirigente sindical que, quando retornou para o banco público onde ele trabalhava, né, mas não podia ser desligado, ele foi colocado numa sala também durante muito tempo sem trabalho. Isso é uma situação bastante comum e que causa bastante sofrimento psíquico aos trabalhadores. Né? Peguei uma lista aqui de algumas situações assim, que são consideradas, né, a cobrança excessiva de metas, né, o uso de linguagem agressiva, tratar o empregado com palavrões no dia a dia, expor o trabalhador, né, na frente de clientes e de colegas. Isso acontece bastante também. Né, e até mesmo aquela coisa que talvez fosse aceitável no meu tempo de colégio, no teu tempo de colégio, né, de ensino fundamental, né, na época do primeiro grau, que era aquela coisa de botar apelido nas pessoas, né? Essa prática também gera constrangimento. Né? O ambiente de trabalho não é local para se tratar as pessoas por apelidos depreciativos, né? Por características físicas das pessoas. Porque, claro, quando lembro dos tempos de colégio,
né? A gente colocava apelido, recebia apelido, o cara que é muito alto ganha apelido, o que é muito baixo ganha outro apelido, o cara que é magro ganha um, que é gordo é outro, e assim vai, né? Exato. Só que no ambiente de trabalho essa é uma postura que não é tolerada e que também não pode ser admitida, né? Você acaba gerando o assédio, né? Exatamente. Entre colegas. Exatamente. Um outro tema assim, relacionado ao assédio moral, né, que é meio correlato, assim, que é a questão do assédio sexual, né, que também ocorre com bastante frequência, mas esse eu acho que tem um agravante, né, Carlos? Eu não sei se tu concorda comigo ou não, que é muitas vezes da vítima do assédio sexual, 99% do caso são mulheres, né, que se sentem constrangidas de procurar um advogado, de sofrerem uma exposição em um processo, ainda que ele tramite em segredo de justiça, daqui a pouco circula por outras formas, por colegas, por testemunhas que vão e que acabam tendo que passar novamente por, né, vivenciar novamente aquele momento, se colocar numa situação que é dolorosa para a pessoa, né? E outra coisa, né, na questão do assédio sexual, a prova é muito difícil, né? Porque geralmente esse tipo de assédio ele acontece numa sala fechada, né, num ambiente mais reservado, ou só entre duas pessoas. Dificilmente o agressor, o assediador, ele vai mandar uma mensagem de WhatsApp ou vai fazer esse assédio na frente de colegas, né? Então a prova é muito mais difícil. Então a pessoa, quando ela se sentir assediada, ela tem que tentar de alguma forma, né, gravar cenas do assédio ou o áudio do assédio, ou tentar até através de WhatsApp hoje, né, que é uma forma bem recorrente, tentar resgatar ou pegar alguma situação escrita, né? Sim. Porque é uma prova muito difícil de ser feita e a vítima acaba não tendo para onde recorrer, né? Na verdade. Tá bem. Pessoal, acho que a gente não tem como esgotar o tema, né? Tratar todas as nuances que tem aí, que envolvem a questão envolvendo o assédio moral, né? Nem é esse o objetivo desse vídeo, é só realmente, né, tratar do tema e criar um espaço aí para reflexão sobre o assédio moral. Qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, deixem nos comentários ou entrem em contato, né, e diante do caso concreto de assédio, né, a recomendação que vale é a mesma de sempre para outros casos, que o assunto tem que ser tratado diretamente com o advogado da sua confiança, que é quem vai poder examinar a situação e ver se está diante de um caso de assédio moral, sexual, se for o caso, né, e que providências tomar, vai saber orientar, né, o trabalhador nesse caso. Ficamos por aqui hoje, então, né, lembrando o aviso aquele que todos os youtubers dão, né, Carlos? E eu agora estou me sentindo youtuber pedindo para que as pessoas curtam, assinem o canal, né? É engraçado falar isso, mas é verdade, ajuda, né? Então, se gostou do conteúdo, né, por favor, curta o vídeo, né? E se tiver sugestões de outros assuntos, dúvidas, também pode deixar as perguntas aí nos comentários. Ok? Muito obrigado, até a próxima.